Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa. Meu nome é Cibele Guimarães, uma colaboradora aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, e hoje teremos o prazer de ter conosco Marta Novis. Marta irá nos falar sobre o tema Não Vim Destruir a Lei. Mas antes de passarmos a palavra à nossa companheira, vamos ler uma página de harmonização e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida é do livro Minutos de Luz, de Pastorino, e intitula-se Boa Nova. A Boa Nova do Cristo é a grande e alvissareira notícia de que a humanidade necessitava. Todos que puderam ouvir as notícias do Reino de Deus ficaram deslumbrados. Não basta, porém, o impacto das primeiras horas. Quando aparece um cometa, todos ficam deslumbrados, mas poucos conhecem o seu significado. A Boa Nova do Cristo é luz que não se extingue. Seja, pois, aquele que guarda a palavra do Mestre nos lábios, no pensamento e no coração. Vamos orar. Querido amigo Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos estudando as tuas lições, o teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Te pedimos, Mestre, que nos auxilie para que estejamos sintonizados com a espiritualidade superior. E te pedimos também, amigo querido, que envolvas a essa terra inteira, para que cada um de nós, teus irmãos, possamos nos sintonizar com os teus ensinamentos. Te pedimos também que envolvas a nossa companheira, que preparou este estudo com tanto carinho. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Passamos então a palavra à nossa companheira Marta. Olá, meus amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez falando acerca do legado de Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir acerca do que ele disse segundo Mateus. Eu não vim destruir a lei. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Então Mateus reproduz as palavras do Cristo. Segundo Mateus, o Cristo falou o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Para que a gente entenda o que Jesus quis dizer, é sempre bom, né? A gente gosta sempre de voltar lá naquele contexto, né, em que Jesus vivia. Então tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. A primeira delas é que Jesus era judeu e ele viveu como judeu. Então ele cumpria aquelas leis. Ele não, em momento algum, ele descumpriu lei alguma. Uma outra coisa que a gente precisa não se esquecer é que Jesus é o governador do planeta Terra, conforme nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, pelas mãos do saudoso Chico Xavier. Então, Jesus, na verdade, ele tem uma missão. Deus pegou esse planeta, ainda quando não havia sido construído, né? Quando ele se desprendia da nebulosa, e entregou a Jesus. E disse para ele: olha, eu estou te entregando esse planeta assim, nesse estágio primitivo, você vai passar por todos os mundos até me transformar esse planeta no mundo celeste. Então, é isso que Jesus quer fazer com o planeta Terra. Só que a gente não pode esquecer que a gente caminha de degrau em degrau.
Então agora o que a gente mais quer é sair desse planeta de terra, de provas e expiações, para o tão sonhado mundo de regeneração. A gente observa uma outra coisa importante também, que Jesus, ele não é dos espíritas, dos católicos, dos budistas, dos muçulmanos. Jesus é da humanidade inteira. Ele é o responsável pelo planeta Terra. Então ele é responsável por cada um de nós, independentemente da forma que nós achamos mais conveniente, mais acolhedora, mais consoladora para cada um de nós seguir. E a gente observa que Jesus enviou vários mensageiros em pontos bem distantes e diferentes do globo terrestre. Ele enviou, na verdade, esses mensageiros para aquele povo que havia sido exilado do mundo onde vivia. Então, esses espíritos, eles não tinham elevação moral para continuarem no mundo em que se encontravam. Então, migraram para a Terra, foram exilados daqueles mundos. Mas o objetivo desses espíritos, ao chegarem na Terra, era fazer com que nós nos desenvolvêssemos em termos de intelectualidade, já que em nível moral eles se encontravam no mesmo patamar que nós. Por isso não conseguiram continuar no mundo em que habitavam. Por outro lado, o objetivo deles, primordial, era se elevar em moralidade para que rapidamente pudessem voltar aos braços dos amores que em terras tão distantes deixaram, né? E aí a gente observa, disse, né, que os egípcios foram aqueles que primeiro voltaram, foram aqueles que primeiro adquiriram a moralidade. Haja vista as pirâmides que eles deixaram, né? Ninguém sabe como, é um questionamento, né? Os materialistas perguntam muito isso, né? Como pode, como é que puderam, como os homens puderam, sem intelectualidade alguma naquela época, terem construído essas pirâmides, né? Mas nós sabemos, né, que, na verdade, elas foram construídas com auxílio daqueles espíritos que vieram de mundos onde a intelectualidade era muito maior que a nossa. Mas conseguiram avançar em moralidade e retornaram para seus lares. Temos que lembrar também que muitos daqueles exilados preferiram continuar na Terra, porque fizeram novos laços, criaram novos laços e aprofundaram amores aqui nesse planeta onde nós vivemos. Então, Jesus mandou diversos missionários. Moisés foi um desses missionários. Só que a diferença entre Moisés e os demais, aqueles que chegaram na Índia, né, como o conhecimento, né, dos Vedas, né, os chamados Vedas, aqueles livros sagrados dos hindus que eles seguem até hoje, Krishna depois, né, e muitos outros. A gente, quando pensa mais aqui para o nosso lado, a gente pensa em Sócrates, né, que também foi um grande missionário, né? Ele nos deixou um legado de sabedoria muito grande. Então Jesus ia mandando essas criaturas, esses espíritos, para que a gente pudesse acompanhar o que eles estavam falando, aquilo que eles estavam dizendo. Só que esses missionários, eles iam em lugares pontuais.
em lugares onde Jesus achava que aquelas pessoas já estariam preparadas para receber os ensinamentos que eles traziam, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então foi necessário que Moisés viesse e trouxesse para o povo daquela época, que podemos ser nós, né? Quem disse que a gente não estava lá naquela época e que não estamos reencarnados aqui nesse momento? Então Moisés trouxe, né? Recebeu as tábuas da lei, né? São chamados os 10 mandamentos, que nós sabemos que não veio através de Deus, né? O conhecimento espírita permite que a gente entenda hoje que Moisés era um grande médium e que recebeu, através da sua mediunidade, aquelas leis divinas que foram ditadas por espíritos superiores. Bom, esses mandamentos, eles são universais. Então eles não vieram para um povo, eles vieram para que a humanidade inteira pudesse compreendê-los. E se a gente para pensar em cada um desses mandamentos, eles continuam muito atuais e continuarão atuais para sempre, porque são as leis divinas. Agora, Moisés também precisava disciplinar aquele povo, né, que havia sido escravo durante tanto tempo, tinha hábitos terríveis, ele precisava conter aquele povo. Então ele fez também as leis civis, que estão lá na Torá, nos 5 livros da Torá, é o chamado Pentateuco. E os judeus seguem esses livros até hoje. Essa curiosidade do povo judeu, né, é muito interessante. Os judeus não mudaram em nada. Os judeus permanecem da mesma forma que há anos e anos atrás. Eles não mudaram o seu linguajar, eles não mudaram a sua escrita, eles não mudaram os seus costumes. O judeu é um povo interessante porque ele se isola, eles vivem entre eles, né? Eles não se socializam com muita facilidade. E isso é uma coisa que acontece, inclusive, nos dias de hoje. Bom, então, uma vez que a gente entendeu que havia 2 tipos de lei e que Moisés precisou fazer essas leis para disciplinar aquele povo, a gente entende também que as leis, elas mudam, as leis civis, elas mudam na medida em que o povo vai evoluindo. Mas, por essa característica do povo judeu, a gente pode ver que essas leis, para eles, essas leis disciplinares, elas continuam vigentes até hoje. O que não acontece, né, conosco e com muitos outros povos. Se a gente pegar esses mandamentos de uma forma rápida, a gente vai ver como eles continuam atuais. Vamos tentar trazer esses mandamentos também para os dias de hoje. Então, o primeiro mandamento que foi passado para Moisés é que eu sou o Senhor seu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Então não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Ora, ali, naquele momento, estava sendo passado para Moisés, como é passado para cada um de nós, que Deus é único. Só existe um Deus. Não existem outros deuses. No segundo mandamento, é pedido, né, que não se faça imagens esculpidas, nenhuma figura que possa representar essa divindade. Isso por quê? Quem somos nós, né? Tanto naquela época como hoje, a gente não tem de forma alguma discernimento moral para imaginarmos Deus. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Nós não fazemos ideia de forma. Então, como é que a gente pode se atrever a esculpir, a querer fazer
uma estátua, alguma coisa que mostre como Deus é. Não. Então, o que é pedido é que a gente não faça esse tipo de coisa. Só que por detrás daí, se a gente traz para cá, isso quer dizer também, isso tem isso é uma coisa mais ampla, né? O que os espíritos estavam tentando dizer para aquele povo, tentando dizer para nós? Que nós só devemos nos curvar a Deus. Não devemos referenciar, né? Não devemos prestar reverência a ninguém mais. Só que esse ninguém mais também diz respeito a nada mais. E o que está dentro desse nada mais? As paixões, os vícios que a gente traz, que a gente vem trazendo ao longo de nossas muitas encarnações. Então nós temos que fazer de tudo para não nos tornarmos escravos desses vícios que a gente traz. A gente não pode ser escravo da matéria. A gente não pode viver subjugado às coisas materiais. Então eu não posso ser escrava do poder, da bebida, da comida, do dinheiro, do culto ao corpo, do sexo. Enfim, nós não devemos nos deixar escravizar por nenhum desses vícios. Depois do terceiro mandamento, os espíritos passam para Moisés que a gente não deve pronunciar o nome do Senhor Deus em vão. O que os espíritos estão tentando dizer para nós? Olha, a gente não pode se aproveitar de Deus para tirar qualquer tipo de vantagem. Então, do tipo assim, olha, vocês podem todos acreditar em tudo aquilo que eu estou dizendo, vocês não precisam verificar, vocês não precisam checar nada, porque eu faço parte do Grupo Espírita Francisco de Assis. E o Grupo Espírita Francisco de Assis é um grupo muito sério. Então, tudo aquilo que eu disser é verdade. Ou então, quando eu peço, né, alguma coisa em meu proveito, olha, chego numa editora e digo assim, olha, você pode editar meu livro? Eu sou uma médium séria. Olha, eu sou espírita e sou do Grupo Espírita Francisco de Assis. A gente não pode se apropriar do nome de Deus para levar algum tipo de vantagem. E é isso que os espíritos estavam tentando dizer naquele momento. Depois, eles falam, né, sobre santificar o dia de sábado. Olha que coisa interessante. Aquele povo vivia subjugado, escravizado. Eles não tinham nenhuma espécie de tranquilidade. Então, olha só o que os espíritos estavam dizendo para eles. E é interessante porque a gente aqui no Ocidente, né, a gente imagina, quando a gente vê esse mandamento, a gente imagina que no dia de sábado as pessoas ficam, né, pernas pro ar, não fazem nada, né? É isso que a gente imagina. Mas eu gostei muito quando o Jorge Lahar, que é um estudioso do judaísmo, é um expositor espírita excepcional, ele traz para nós um exemplo muito interessante. Primeiro, ele diz para nós que no judaísmo o dia de sábado, o Shabat, é muito esperado. As pessoas se arrumam, as pessoas preparam alimentos, porque esse dia é o dia reservado à família. Então, as pessoas, no pôr do sol, já estão com todos aqueles alimentos prontos, né, à mesa, e eles ali, então, ficam recolhidos, né, mas vão fazer uma prece, vão conversar, e muito diferente de como a gente imagina, né, esse dia de lazer. Aí o Elahá trouxe um exemplo que eu achei fantástico e divido com vocês. Ele traz para nós a seguinte reflexão: será que o Shabat dos judeus
não é a mesma coisa que o culto do Evangelho no lar que nós fazemos aqui. A gente escolhe um dia da semana, né? E a gente se reúne com os nossos familiares. Ali nós vamos fazer uma prece, ali nós vamos ficar também contritos, nós vamos conversar. E Joana de Ângeles chega mesmo a sugerir que quando a gente termine esse culto do Evangelho no lar, a gente não se disperse, que a gente não se distraia com as coisas do mundo, né? Que a gente não vá assistir um filme, de repente, mais palpitante, ou que a gente vá ver coisas que vão tirar da gente a oportunidade de ficar com essas vibrações, né? Com essas emanações fluídicas tão boas que ficam no lar quando a gente se reúne para fazermos prece, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Depois, o 5º mandamento fala sobre honrar pai e mãe. E aí, eu também aprendi uma coisa bem interessante no judaísmo. Honrar é diferente de amar. Eu aprendi que a gente honra quando a gente cuida, quando a gente não despreza, quando a gente não envergonha os nossos pais. Muitas vezes, né, a gente não teve por parte de nossos pais aquela atenção que a gente esperava, né? Fomos desprezados, fomos maltratados, fomos espancados, né? Enfim, mas o que está dito pelos Espíritos a Moisés é que, independentemente do tipo de relação entre nós e nossos pais, nós precisamos honrá-los. Nós podemos até não amá-los, mas nós lhes devemos a honra. Agora, se eles foram pais exemplares, carinhosos para conosco, aí então nós temos o dever de, além de honrá-los, amá-los. É muito importante que os nossos pais não tenham vergonha de dizer que somos filhos deles. A gente está observando que hoje em dia, dado os avanços da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, vai acontecer desses mais velhos das nossas famílias, um dia, por quaisquer circunstâncias, virem ficar conosco. E nós precisamos cuidar, nós precisamos não desprezar. É o nosso dever, é a nossa obrigação para quem nos deu a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje vivendo essa encarnação. Depois, os Espíritos falam a Moisés sobre não matar. E quando é dito não matar, a gente pensa logo em não matar pessoas. Mas a gente pode estender isso muito mais. Os Espíritos não estavam falando apenas de não matar pessoas, mas eles estavam se referindo a não matar sonhos, a não matarmos animais, a não matarmos esperanças, a não matarmos alegria. Imagina a gente dizer para o nosso marido, para a nossa companheira, que são estorvos na nossa vida. A gente está matando essas criaturas. A gente chegar para o nosso pai e dizer que ele é um peso que a gente está carregando. A gente está matando o nosso pai. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. A forma como a gente se expressa pode matar aquilo que uma pessoa tem de melhor dentro dela. Mas também os Espíritos falaram em outro mandamento sobre não cometer adultério. E nesse instante, imediatamente, a gente relaciona isso à relação conjugal. A relação conjugal também, mas a gente não pode esquecer que adulterar envolve muito mais coisas, né? A gente adultera um boletim escolar, a gente adultera
um documento. Então, tudo aquilo que a gente pode adulterar, a gente, na verdade, está errando. A gente não está agindo de forma correta. Depois, os espíritos falam em não roubar. E olha que interessante, né? Porque a gente falou em não matar sentimentos, alegrias, sonhos, mas não roubar também não está só ligado a objetos. Porque a gente pode roubar sonho, esperança, a gente pode fazer com o roubo a mesma coisa que com a morte. Só que tem uma diferença, né? Quando você mata um sonho, você acabou, aquele sonho acabou ali. Agora, quando você rouba, por exemplo, a ideia de um amigo seu no trabalho, você diz que a ideia é sua e você consegue ser promovido e ele não, você roubou alguma coisa de alguém em proveito seu. Então, todas as vezes que a gente fica com essa coisa, a gente está roubando. Quando a gente simplesmente extermina isso no outro, a gente está matando. Depois os espíritos falam sobre não prestar testemunho falso contra o vosso próximo. Ora, o que eles estão falando senão da maledicência, né? Não vamos falar daquilo que a gente não sabe. A gente fala, a gente especula, a gente acha e a gente começa a falar. E aí a gente começa a fazer muito mal para o outro, né? As mídias, as redes sociais estão aí. Quanto ódio, quanto ódio disseminado. Para quê? Para que isso? O que a gente ganha com isso? E depois eles falam sobre não desejar a mulher do próximo, sobre não cobiçar a casa, o servo, a serva, o boi, o asno, qualquer das coisas que pertençam a outra pessoa. Ora, o que os espíritos estão falando aqui? Eles estão nos falando de cobiça, de inveja. Eu quero sempre aquilo que é do outro. Eu nem valorizo as minhas conquistas. As minhas conquistas ficam pequenas, porque, na verdade, por mais que eu conquiste, eu estou sempre interessado naquilo que o outro conquistou. Eu quero aquilo que o outro está conquistando. E isso, na verdade, meus irmãos, é terrível. Então, o que a gente observa é que Moisés foi uma revelação, né? Foi a primeira grande revelação. O que é revelação? Tirar o véu. Então ele veio mostrar uma série de coisas, mas a gente não estava preparado para entender aquilo. Então a gente não tinha a menor capacidade de entender aquelas leis. Enquanto os hindus, os egípcios, né, eles cultuavam vários deuses, os judeus eram monoteístas. Entretanto, o seu orgulho não os deixou reconhecer em Jesus o escolhido, o ungido, o Messias, o Mestre. Mesmo através das muitas profecias descritas no Velho Testamento, através dos vários enviados por Jesus, eles não reconheceram seu mestre ali. Esperavam um homem que com certeza não viria da Galileia, né? Uma cidade do interior. Eles não esperavam aquele homem simples que andava de sandálias. Eles esperavam um guerreiro com espada em punho, vencendo seus opressores pela força. E Jesus não era nada disso. Jesus veio, na verdade, não para destruir a lei, como ele falou segundo Mateus. Ele não veio destruir a lei de Deus. Ele não veio destruir a lei de Deus. Na verdade, as leis civis, ele até, né, mexeu e mexeu muito, né? Ele chamava os fariseus de hipócritas. Ele era contra uma série de coisas que aconteciam ali naquela época, mas as leis divinas, ele veio para dar cumprimento a essas leis. E aí ele pega simplesmente e resume aquelas 10 em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Mas Jesus também fala que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último J e até o último ponto. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que era necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, ou seja, que ela fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e com todas as suas ampliações e consequências. Jesus veio ensinar aos homens também que a verdadeira vida, ela transcorre aqui na terra, né? Mas ela é vivida realmente no reino dos céus. E onde é que é esse reino dos céus? Onde é que é esse reino de Deus? Dentro de cada um de nós, né? É aí que está esse reino. Então, o que ele trouxe naquele momento foram sementes, né? Alguns germes de verdade, porque o povo ainda não estava preparado para saber de tudo aquilo que ele tinha para mostrar. E foi aí que ele nos prometeu um consolador. Ele trouxe amor, mas a gente não compreendeu. E aí essa terceira revelação, que não foi personificada, porque se a gente para pensar, a primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda foi personificada, quer dizer, foi um homem, Jesus, né? Agora, a terceira revelação não. Ela não é personificada em ninguém. E isso por quê? Porque ela chegou até nós através dos ensinamentos de vários espíritos que falaram em vários pontos do globo coisas iguais, coisas semelhantes, através de diferentes médiuns. Eles trouxeram, então, o espiritismo, o presente que os espíritos nos trouxeram. Então, Jesus não veio destruir lei nenhuma, ele veio dar execução. E aí, eu achei interessante que, nesse capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei, tem uma instrução de um espírito que se intitula, achei curioso isso, um espírito israelita. Ele fala sobre a nova era. E olha o comentário dele, ele diz que o espiritismo é a alavanca de que Jesus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. E diz mais, diz ele que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. E aí a gente fica pensando que a doutrina espírita é realmente um bálsamo para as nossas almas, né? E aí vem a pergunta, será que a gente internaliza aquilo que ela nos ensina? Muitos de nós estamos na doutrina espírita há 10, 20, 30, 40 anos. Mas se a gente continua agindo hoje da mesma forma como há 10, 20, 30, 40 anos atrás, isso quer dizer que o espiritismo ele está na nossa cabeça, mas ele não desceu para o coração, né? A gente não foi tocado, né? Jesus tentou nos tocar através do sentimento, né? Ele tentou fazer com que a gente entendesse o amor. E o espiritismo, ele vem nos ensinar por que é necessário a gente agir com amor. Por que é necessário amar? E aí eu fiquei pensando que quando um novo ano começa, a gente faz 1000 planos. E aí eu fiquei pensando, né? Será que algum desses planos que a gente fez lá quando a gente iniciou 2020, a gente conseguiu concluir ao longo do ano? Se a gente conseguiu, maravilha. Mas se a gente não conseguiu, por quê?
Por que será que a gente não atingiu um objetivo planejado por nós? E aí eu fiquei pensando, né? Será que a gente continua pedindo? Será que a gente continua planejando coisas apenas em nível material? Será que a gente continua achando que a gente precisa, ao longo desse ano que vai se iniciar, ganharmos muito dinheiro, subirmos na nossa empresa, conseguirmos um companheiro, uma companheira para as nossas vidas? Ou quem sabe se aquilo que nos fará feliz será passar num concurso público ou talvez comprar um carro último tipo? Não. Aquela viagem que a gente sonha. Será que esses são os nossos planos? Será que é só isso que a gente quer? Porque a gente pode planejar isso, sim. Claro, a gente está aqui num mundo de provas e expiações, né? E a gente tem direito a isso. Eu acho que mesmo regenerados, a gente tem direito a alguma coisa material. Mas será que é só isso? Ou será que a gente já começa a pensar no bem coletivo? Será que a gente está preocupado com a vacina? Será que a gente está preocupado com a paz no mundo? Será que a gente já começa a planejar, aprendermos a nos colocar no lugar do outro, aprendermos a perdoar, aprendermos a lutar contra desigualdades sociais? Opa, peraí, Marta, você está falando em lutar? Como assim? Nesse ano que passou, uma amiga do coração, muito querida, alguém que eu amo muito, falou assim: como ter uma postura lúcida em relação à doutrina espírita e se manter alienado em relação à vida? Gente, eu achei essa pergunta tão profunda, né? Quer dizer, como é que a gente pode seguir Kardec, que nos deixou o legado de pesquisa, de análise, se a gente se omite sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta? A gente precisa planejar nos transformarmos em indivíduos antirracistas, anti-homofóbicos. Precisamos combater o feminicídio, sim. Precisamos aprender a lutar sem violência. Mas enquanto espíritas cristãos que somos, é urgente que tenhamos uma postura contrária às desigualdades sociais. Porque enquanto a gente continuar preocupado em suprir as nossas carências materiais, a gente vai continuar convivendo com a maior chaga da humanidade em nossos corações: egoísmo, filho do orgulho. Enquanto a gente insistir em não olhar verdadeiramente para dentro de nós, enxergando as nossas carências espirituais, a gente vai continuar querendo matar a sede na água do mar. Nossa necessidade é espiritual. Que necessidade é essa que me faz cometer excessos, né? São as necessidades espirituais, e a gente está tentando. Todas as vezes que a gente comete um excesso é porque a gente está querendo tapar uma falta. E a gente quer tapar essas faltas, que são essas carências que são espirituais, a gente quer tapar comendo, bebendo, comprando, jogando, fazendo sexo desmedidamente. Mas até quando? Até quando? O que a gente faz para suprir essas carências espirituais? Eu acho que se a gente conseguir entender o que os espíritos nos dizem na questão 982 do Livro dos Espíritos, a gente está num bom começo. Kardec perguntou aos espíritos
seria necessário que nós todos professássemos o Espiritismo, e se é necessário que todos nós creiamos nas manifestações espíritas, para a gente ter assegurada a nossa sorte na vida futura, ou seja, aquela felicidade que nos será permitido desfrutar, Olha o que os espíritos respondem. Se fosse assim, aqueles que não creem, ou aqueles que não tiveram, ou que não têm aquele desejo de se esclarecer, eles não teriam direito a essa felicidade. Os espíritos dizem, isso é um absurdo. Sabe por quê? Eles concluem, só o bem assegura essa felicidade futura. E aí eles arrematam dizendo, ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Que a gente consiga, meus queridos, espalhar o bem pela estrada da nossa vida. Que a gente consiga, nesse novo ano que se inicia, espalhar amor, espalhar fraternidade, espalhar solidariedade do fundo de nossos corações, saindo de dentro de nós, não aquilo que as nossas mãos fazem, as nossas bocas, o nosso talão de cheque, mas sem sentimento nenhum. Que a gente consiga realmente sentir o amor que o Cristo tentou despertar em cada um de nós. E que com esse amor a gente consiga desabrochar e efetivamente trabalhar em prol da humanidade inteira. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe cada um de nós. Graças a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais da casa da Irmã Rosa, aqui estamos, Senhor, reunidos em nome do alto, com o intuito de estudarmos os teus ensinamentos e assim, com o nosso melhor sentimento de amor, de paz, com a mente serena e repletos de vibrações salutares, agradecidos estamos, Mestre, pela oportunidade da compreensão de que trazemos dentro de nós recursos internos que nos ajudam para melhor vivermos. E que junto a Ti, querido Mestre, alimentamos com o pão da alma, fazendo crescer dentro de nós o homem novo. Te buscamos, Mestre, para que possamos seguir o Teu exemplo, os Teus ensinamentos e a Tua sabedoria, na intenção de ser um melhor instrumento da vontade do Pai. Te rogamos, querido Mestre, irmão mais velho, amigo Jesus, que a Tua presença se faça em cada lar, envolvendo a todos os familiares. Abençoa-nos, ilumina os nossos caminhos, serena os nossos corações e clareia a nossa mente, para que possamos sentir a Tua presença traduzida no sentimento de amor, de paz, alegrias que trazemos dentro de nós. Te rogamos que nos ampare, querido Mestre e médico de nossas almas. Pela fluidificação das águas, estamos aqui te rogando nesse momento. Que os elementos necessários sejam colocados através dos fluidos de amor para que possamos melhor viver. Te buscamos, Mestre, porque estamos conscientes de que o Senhor é o nosso caminho que nos conduz à verdade, para a verdadeira vida, a vida celestial. Muita paz para todos. Graças a Deus.